Bom dia, ouvintes da Rádio Taflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre assertividade. Ser assertivo é mais vantajoso que ser agressivo ou não assertivo. Andrew Salter, considerado um dos pais da terapia comportamental, diz que as pessoas não assertivas buscam ser tudo para todo mundo e culminam em não ser nada para si mesmas. Existem basicamente 3 tipos de comportamento: assertivo, não assertivo e agressivo. Hoje nós vamos aprender aí as diferenças desses 3. Para os 3, há vantagens e desvantagens. De modo geral, em longo prazo, o mais vantajoso é o comportamento assertivo. Então, vamos aprender a diferença entre eles. Comportamento assertivo. A assertividade é o comportamento de expressar diretamente os próprios pensamentos, seja opiniões, vontades, ideias ou emoções, sem que para isso seja coercitivo, que significa ameaçador ou autoritário para o outro. Quando a pessoa é assertiva, ela expressa o que pensa ou sente sem que viole o direito do outro. O comportamento assertivo, na maioria das vezes, é bastante reforçador para a pessoa que o emite. Uma vez que ela se expressa livremente, dizendo o que está pensando ou sentindo, e através disso fica satisfeita por sua ação, independente do resultado obtido. Um dia de cada vez. Geralmente, esse comportamento assertivo facilita a pessoa a se aproximar de seus objetivos, pois, ao expor o que quer, faz com que os outros estejam a par disso. Em certos casos, inclusive, mobilizando-se para ajudá-la. No entanto, há casos em que há a possibilidade de a pessoa não conseguir o que quer, mesmo sendo assertiva, ou ainda receber como resposta um comportamento de agressividade. 2 exemplos que demonstram respectivamente essas 2 possibilidades são: uma pessoa dizer que quer um aumento e não receber. Um dos cônjuges, o que controla o orçamento, dizer que terão de fazer economia durante os próximos meses. E o outro se zangar com isso, dizendo que não abrirá mão de suas regalias. Comportamento agressivo. Então, vamos aprender um pouquinho sobre o comportamento agressivo. Uma maneira agressiva de se comportar pode ser muito reforçadora, pois é possível que através dela se obtenha o que se quer. Em outras palavras, se eu tenho algum objetivo e me utilizo de agressividade, é possível que eu alcance o que desejo. O comportamento agressivo pode ser expresso de maneira direta ou indireta. Ocorre de maneira direta quando há agressão verbal, tipo xingamentos, ameaças, comentários hostis, ou agressão física, e de maneira indireta, quando há comentários sarcásticos, cochichos maliciosos pelas costas, olhares fuzilantes, gestos hostis e outros. Quando se comporta de maneira agressiva, a pessoa é coercitiva com o outro, impondo-lhe à força a sua vontade ou opinião, ou ainda buscando vencer a situação a qualquer custo. Desse modo, viola os direitos da outra pessoa. A pessoa agressiva, dessa maneira, se torna inadequada e desonesta. Quando me utilizo de comportamento agressivo, busco obter o que quero através da diminuição do outro. Humilho, faz com que se sinta mais fraco e, com isso, tenha menos capacidade de expressar seus desejos e necessidades. A mensagem que transmito é que minha opinião é melhor do que a sua, que os meus sentimentos é que contam, não os seus. Em suma, me importo somente comigo nesse momento e você não tem a menor importância. Bom, gente, esse é um exemplo aí do pensamento da pessoa agressiva. É possível perceber que esse comportamento agressivo tem uma repercussão negativa nas relações interpessoais. Indivíduos que mantêm padrões consistentes de comportamento agressivo não são candidatos a terem relações duradouras e prazerosas. Além disso, correm o risco de sofrerem contra-agressões de outras pessoas diante de seus comportamentos agressivos. Bom, gente, aqui tem um ponto importante. A pessoa, ao se comunicar de forma agressiva, com o tempo, ela acaba corroendo os seus relacionamentos, ok? Para você que se comunica com as outras pessoas, seja pessoas do trabalho, familiares, marido, esposa, filhos, mãe, pai, irmão, vai aí uma pergunta. Você gostaria que os outros falassem com você da forma que você fala com os outros?
Bom, gente, agora nós vamos começar falando aí sobre o comportamento não assertivo. O comportamento não assertivo, chamado por alguns de comportamento passivo, trata-se da não expressão dos próprios pensamentos ou sentimentos, ou ainda de não expressá-los honestamente. Implica na violação dos próprios direitos e permite que os outros o façam também. O comportamento não assertivo pode ocorrer verbalmente de diversos modos. A pessoa pode expressar seus pensamentos e sentimentos de maneira autoderrotista, ou não dizendo exatamente o que lhe passa na cabeça ou ainda como se sente. Pode também desculpar-se ininterruptamente, quase que como se desculpasse por existir. Todas essas maneiras de expressar-se faz com que as outras pessoas não lhe deem atenção, assim como ao que diz. Gente, aqui tem um ponto importante. Os outros tratam a gente do jeito que a gente se trata, ok? Geralmente, os comportamentos não assertivos verbais são acompanhados de comportamentos não assertivos não verbais, sendo esses: falar em tom baixo, evitar contato visual, postura corporal curvada, entre outros comportamentos. A postura não assertiva, além de demonstrar uma falta de respeito às próprias necessidades, também é uma falta de respeito para com o outro, em poder assumir a capacidade de lidar com frustrações, problemas e responsabilidades. O que se busca através da ação não assertiva é apaziguar os demais e evitar conflitos a todo custo. Isso se faz inúmeras vezes passando por cima de si mesmo. No entanto, se esquivar da ansiedade que é causada pelos conflitos ou perceber que deixou as pessoas livres de preocupações, é algo que reforce muito essa atitude passiva. O resultado de uma postura não assertiva ou passiva, a mesma coisa, é ter uma dificuldade maior em atingir seus objetivos, pois ao não expressar suas necessidades, dificulta com que essas sejam atingidas. Da mesma maneira que não dizer sua opinião impede que o outro tenha consciência dela e possa compreendê-la ou até mesmo concordar com ela. Outro resultado negativo é que, com a repressão de sentimentos, possam surgir diversas doenças ou sintomas psicossomáticos, como dor de cabeça, gastrite, tensão muscular e muitos outros. Aqui, gente, é bom a gente lembrar que a alma sofre e o corpo adoece. E sofrer calado é sofrer dobrado. E falar e expressar sentimentos alivia sofrimento, ok? Além disso, após diversas situações em que o comportamento não assertivo foi adotado, é bem provável que haja uma explosão de agressividade, uma vez que todos têm um limite para a quantidade de frustrações que podem aguentar. Nesse ponto, a expressão da emoção irá muito além da proporção do estímulo que a desencadeou. Quem se relaciona com uma pessoa passiva, portanto não assertiva, além de poder ser alvo de explosões de raiva sem aviso prévio, também tem muita dificuldade em saber o que o outro quer. Precisa inferir ou quase que adivinhar o que o outro pensa ou sente. Isso causa frustração, confusão, afastamento ou raiva. Outro ponto é que é uma carga muito pesada ter que se responsabilizar por tomar decisões por outra pessoa. Além do que, a pessoa não assertiva ou passiva pode não ficar satisfeita com as escolhas feitas pelo outro. Andrew Salter, considerado um dos pais da terapia comportamental, descreve em seu livro Terapia de Reflexos Condicionados que as pessoas não assertivas buscam ser tudo para todo mundo e culminam em não ser nada para si mesmas. São camaleões tratando de agradar a todos com quem estão e expressam tudo menos o que sentem. Têm muita dificuldade em dizer não. Buscam ser agradáveis com as pessoas e, quando não têm isso como retorno, pensam que é por sua própria culpa.
Veem-se como tolerantes, democráticas e de mente aberta. São honestos intelectualmente, mas emocionalmente são os mentirosos. Sua cortesia pode ser uma fraude, pois nunca se sabe o que realmente se passa em suas cabeças, e isso não conduz a relações sociais calorosas. Estão sempre analisando e planejando, interagem com o ambiente depois de deliberá-lo, porque nunca podem agir espontaneamente, não têm certeza de seus sentimentos e opiniões sobre nada. Bom, gente, para terminar o programa de hoje, eu vou falar mais um pouquinho sobre a assertividade, ok? A assertividade é a arte de defender o meu espaço vital sem recuar e sem agredir outras pessoas. Ser assertivo é ser pacífico sem ser passivo. A assertividade é colocar o que pensa, respeitando a opinião do outro. A assertividade é a capacidade de dizer o que pensa no momento certo, sem ofender, magoar ou agredir quem o ouve. A assertividade é a capacidade de intervir adequadamente numa situação que pode levar a conflito. O fato de uma pessoa ter assertividade permite que fique bem consigo própria, porque ela diz o que pensa. E, simultaneamente, os outros que a ouvem não ficam zangados, porque são levados a perceber o ponto de vista dessa pessoa, sem que se sintam agredidos. A assertividade, gente, é a habilidade de um indivíduo em expressar com convicção as suas opiniões em situações contenciosas, sem alterar seus comportamentos e palavreados, empregando todas as formas de equilíbrio ético e jurídico necessárias para a situação, sem invadir os direitos dos terceiros envolvidos. A assertividade é afirmar seu pensamento sem infringir os direitos dos outros. Gente, a assertividade é uma virtude, ok? A assertividade ainda ela está vinculada ao equilíbrio entre a submissão e a agressão. A assertividade, portanto, é a habilidade social de fazer a afirmação dos próprios direitos e expressar pensamentos, sentimentos e crenças de maneira direta, clara, honesta e apropriada ao contexto, de modo a não violar o direito das outras pessoas. A postura assertiva é uma virtude, pois se mantém no justo meio termo entre dois extremos inadequados, por um excesso, que é a agressão, outro por falta, que é a submissão ou passividade. Ser assertivo é dizer sim e não quando for preciso. Pessoas com comportamento mais assertivo, gente, sentem menos ansiedade, têm maior grau de internalidade, segundo o critério de locus de controle de Leverson, e melhor autoestima. Conviver com pessoas assertivas também aumenta a autoestima e diminui a agressividade. A assertividade, gente, portanto, é uma das principais competências emocionais e pode ser aprendida, ok? Pô, gente, então vamos aí à nossa metáfora do dia. Eu vou contar para vocês a metáfora da carpa, do tubarão e do golfinho. O tubarão é o peixe que, mesmo sem ter sido agredido, ele agride. Se não fez nada para o tubarão, ele vai e agride. O tubarão pensa assim: se alguém tem que se sacrificar, é o outro. Se alguém tem que adaptar, o outro é que tem que adaptar a mim. O tubarão, gente, ele gosta mais dele do que do outro, e ele é agressivo na sua comunicação. Já a carpa é um peixe que, quando agredida, ela não reage nem para se defender, ela se deixa matar. A carpa pensa assim: se alguém tem que se sacrificar, sou eu. Se alguém tem que adaptar, eu que tenho que me adaptar ao outro. A carpa, gente, ela gosta mais do outro do que dela. A carpa, ela é passiva por natureza. Portanto, ela é não assertiva. A vítima preferida dos tubarões são as carpas, porque não reagem. E elas não reagem porque elas têm medo. Medo do que os outros vão pensar ou falar dela. Medo de conflito. Medo que o outro quebre aquela imagem boazinha que ela quer que o outro tenha dela. Já o golfinho é um peixe que, quando agredido, ele reage o suficiente para se defender. Ele não fica que nem a carpa que se deixa matar, nem sai por aí agredindo sem ter sido agredido como o tubarão faz. E o golfinho pensa assim: se alguém tem que se sacrificar, depende do contexto. Tem hora que é eu, tem hora que é o outro, tem hora que é cada um pouquinho. O golfinho, gente, ele é pacífico.
Bom, gente, enquanto a carpa gosta mais do outro do que dela e o tubarão gosta mais dele do que do outro, o golfinho é o único que consegue amar o próximo como a ti mesmo. Que significa, faça pelo outro aquilo que o outro quer que você faça por ele, desde que isso não te prejudique, e não permita que façam com você, nem você mesmo faça com você o que você não faria com outra pessoa. Bom, gente, vou ficando por aqui, um bom dia a todos, até semana que vem. Lembrando que nossos programas estão disponíveis pelo site www.projetovaloreshumanos.com.br. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente. Tchau!